menor apropriado que seja. Temos processo de restituição, compensação de tributo, que começou em 98 e que hoje atola totalmente a nossa casa. Hoje pode-se compensar tributo, federais, estaduais, municipais. É um jogo assim, completo de códigos. Tá? Isso aí também entope totalmente o nosso serviço e são bilhões que estão em jogo. Tá? Então você imagina a pressão também que nós sofremos com isso. A aduana. A aduana é o nosso carro-chefe da entrada dos produtos, tanto na entrada como na saída do país. É nela que a gente faz o controle aduaneiro e, eventualmente, faz a pressão de mercadorias. Essa parte também ela tem uma pressão econômica muito grande. E hoje, com os critérios que se chamam modernos de comercialização, quer-se facilitar a importação ou a saída de mercadorias. Tá? Então isso, vira e mexe, tem uma pressão para a aduana nossa sair da Receita para ir para o Ministério da Indústria e Comércio ou outros congêneres. Tá? Aí nós reagimos, aí fala que não vai sair do Ministério da Fazenda, ou seja, é uma eterna luta. Por quê? Porque há vários interesses econômicos, querem facilitar a saída e nós ficamos nesse meio. Tá? São pressões grandes e que nós temos que também tomar cuidado, porque é através das fronteiras que entram os produtos ilícitos, as drogas, os armamentos ilegais. Tá? Então, embora a gente queira, todo mundo, que o país cresça a mil maravilhas, nós temos que também pensar que é uma porta de entrada para mercadorias ilegais. Então, é preciso ter alguém que trabalhe nisso e que tenha o respaldo de uma lei complementar. Precedência constitucional. Trabalha-se pela beirada. Nós temos uma precedência constitucional nos portos e aeroportos. Aí, o que faz? Cria-se o CONAER e o CONAPORTOS. Nivela-se a gente com a Infraero, Anvisa, toda quanto a entidade que tem no aeroporto. Ou seja, a nossa atividade ela fica par e passo, embora a gente tenha precedência constitucional de trabalhar na alfândega, nós ficamos nivelados com todos os outros órgãos. Aí, por exemplo, a ANAC faz uma portaria que exige que o auditor fiscal seja revistado quando ele vai trabalhar. Ou seja, a precedência constitucional é do auditor fiscal de verificar tudo. Mas ele aí sai uma portaria da ANAC exigindo que todos sejam vistoriados. Então, precisa-se de um embasamento mais forte, legal, para nossas atribuições. Por exemplo, eu vou dar mais 2 casos no aeroporto. Em 2002, houve uma entrada de drogas num Boeing 707. O nosso inspetor embarcou o avião, simplesmente, tá? Porque estava transportando drogas ilícitas e por bem houve de reter esse avião. Bom, se fosse hoje, simplesmente ia ser discutido numa mesa redonda, né, com mais 7 ou 8 entidades, e simplesmente a coisa é, deixa para lá, não vamos fazer nada, e tal, né? Tá? Então, isso aí é o segundo caso. O terceiro caso agora, que foi relatado pelo inspetor da alfândega, foi que durante a gestão dele em Guarulhos, a Infraero construiu uma saída da área alfandegada para a área de passageiros. Simplesmente, né? Por quê? Ou seja, a gente estaria trabalhando na alfândega e teria uma válvula de escape do lado. Tá? Simplesmente ele chegou lá, brecou, proibiu essa saída e acabou. Agora, se fosse agora na situação atual, que tem mais 7 entidades decidindo tudo lá, provavelmente ia ficar aquela passagem, ia se descaracterizar totalmente a conceituação de um depósito alfandegado. Tá? Então, hoje, nós temos vários problemas, né, nos portos e aeroportos, que não se entende exatamente qual é a função do auditor fiscal. Simplesmente vai-se pela premissa, né, da comercialização, da troca de mercadoria, e o que é mais importante para nós
para nós, pessoalmente, todos, né? A segurança, que a gente fica vendo tudo quanto é tipo de atentado agora, então isso fica com uma porta aberta. A Seguridade Social. Nós também temos a Previc. A Previc, embora seja o Ministério da Seguridade Social, é exercida por auditores fiscais. E é esses auditores fiscais que vão fiscalizar o futuro Funpresp. Vocês imaginam, né? Um fundo de bilhões e bilhões de reais sendo fiscalizado por um auditor fiscal, e se não tiver um embasamento legal para suas atribuições. Ou seja, ele vai ser simplesmente pressionado de tudo quanto é lado, ou do governo, ou dos fundos gestores, ou não sei quem, tá? Aí fica em risco o quê? O fundo que será dos futuros participantes, dos futuros colaboradores que vão depositar o seu dinheiro no Funpresp. Ou seja, qual é aquele perigo que nós vimos no passado já, quando foram feitos aqueles fundos mirabolantes, maravilhosos, há 30, 40 anos atrás, e que quando o pessoal ia receber, não recebia nada. Lembra? Aqui estão vários aqui que lembram dessa época, 40 anos atrás, mais ou menos, Montepio e tal. Então, não podemos aceitar mais esse tipo de coisa. Nós evoluímos, nós temos condições, nós temos ferramentas para controlar e discutir de igual para igual. Mas, sem o respaldo de uma lei complementar, fica extremamente tênue e frágil essa relação. Bom, o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, nós brigamos também, hoje provimento por concurso público, e queremos que continue sendo assim. Tá? Eu acho que a gente não pode aceitar nenhuma assim, uma entrada mais fácil, né, de colegas, tá? Além do concurso público. Isso aí tem que estar numa lei complementar, está em leis esparsas, tá? Mas eu acredito que precisa estar num ordenamento jurídico mais amplo. A lotação e remoção nossa. A lotação, ela está em leis esparsas na Receita. Mas o que faz o administrador? Faz-se uma avaliação de produção. Ou seja, é algo que não está escrito na lei. Tá? Então, pega-se aqueles que, por um motivo ou outro, estão produzindo menos. Aí, faz-se a remoção disfarçada. Tá? Então, tudo isso está em leis esparsas, mas que não são obedecidas. Mas quando entrar numa lei complementar, aí o nível de proteção, as funções do auditor fiscais ficam mais consolidadas. E teve colegas que mudaram de seção há pouco tempo, entendeu? Então, até esses colegas que entraram há pouco tempo na divisão, eles foram colocados no patamar de baixa produção. Ou seja, nós temos que defender, né, a nossa categoria, e agora é um momento muito importante com essa lei complementar, essa PEC 86. A identidade com carteira funcional. O nosso deputado nos ajudou quando queria implantar a entrada por crachá na Prestes Maia. Isso foi um ato que eles queriam ter o controle da nossa entrada, tá, na Prestes Maia, e nós lutamos, o deputado nos ajudou, conversando diretamente com o secretário da Receita e outras autoridades, e conseguimos reverter. Ou seja, a nossa carteira funcional, que é o documento hábil e idôneo, que a gente entra em qualquer firma, qualquer banco, tá, para fiscalizar, a gente com esse documento era proibido de entrar na Receita Federal, na Prestes Maia. Ou seja, é um desrespeito total. Embora isso parece picuinha da minha parte, mas isso é aquela desconstrução que se faz passo a passo. Vai se comendo pelas beiradas. Pega-se aqui, pega-se lá, tá? E de repente a gente virou um burocrata completo. Ou seja, tudo que a gente aprendeu, que eu vi, tá? Quando eu entrei na Receita em 97, que eu admirava muito meus colegas mais velhos, eu quero que seja mantido. Por quê? Esse é o espírito, tá? O espírito de defesa de um bem muito maior, que é a economia do Brasil, tá?
Então, tudo isso que eu estou falando, tá? O último item agora, para satisfação de todos, mas é o último item, ela não presume também uma liberdade geral e total, ampla e restrita, tá? Nós temos a nossa corregedoria, que é bem atuante, tá, por sinal. E o regime disciplinar vai continuar. Por que eu estou falando tudo isso? É porque a LOF nossa, a Lei Orgânica, já saiu da Receita, tá? Foi para o Ministério da Fazenda e já foi aprovado no Ministério da Fazenda. Então, tudo que eu estou falando, mais ou menos, é um resumo do que está lá. Então, nós vamos ser regidos por um regime disciplinar baseado na 812, tá? Ou seja, não vai ser possível fazer nenhum desmando, né? Mesmo com a aprovação dessa PEC. Por exemplo, permitir ou facilitar acesso ao sistema informatizado, isso vai estar proibido, tem as suas penas. Utilizar indevidamente informações protegidas por sigilo fiscal, isso vai estar restringido, tá? Sob pena da Lei 812. Inserir, alterar ou excluir dados no sistema, tá? Isso também vai estar incluído nessa lei orgânica. Exercer atividade remunerada pública ou privada, causador de conflitos de interesse. Isso também vai estar contemplado nessa lei orgânica. Variação patrimonial descoberto. Isso, a nossa corregedoria é muito boa, tá? Então, quase todos os nossos fiscais aí, eles acompanham praticamente direto se há alguma variação patrimonial, ou seja, aí seria aberto, eventualmente, um processo disciplinar. Bom, pessoal, isso que eu quero dizer, agora já finalizando, deputado, é que para nós é extremamente importante essa lei complementar 186. Ela dá garantia a quem quer trabalhar, quem quer fazer o melhor para o país, tá? Então, por isso que eu peço a ajuda de todos os deputados aqui, Peninha, Tato e o Wellington, que nos ajude sim, porque disso depende o nosso futuro, não só o nosso, também, mas como do país. Obrigado. Agradecemos o nosso amigo, Dr. Rubens Marcano, presidente do Serviço Nacional São Paulo. Passamos a palavra para o Dr. Ariovaldo Cirello, presidente da APAFISP, Associação Paulista dos Auditores Fiscais, e registrando a presença da amiga Margarida, presidente da ANFIP. Margarida, fica de pé para o pessoal de pé. Nossa presidente da ANFIP. Bem-vinda. Passamos para o Dr. Ariovaldo, que, como eu disse, a entidade estadual da ANFIP está homenageada aqui nessa audiência pública. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É importante nós estarmos aqui reunidos. Inclusive, agradecemos à Associação dos Servidores que nos cedeu as instalações para que nós pudéssemos estarmos aqui e termos esta audiência pública. Agradecemos os deputados, inicialmente o relator, o deputado Rogério Peninha. Agradecemos ao deputado Wellington Prado. Agradecemos sobremaneira ao deputado João Dávila, que é o nosso representante no Congresso Nacional para todas as causas que precisamos dele. E esta causa da LOAT é uma das causas que o deputado entende da maior importância para a defesa dos direitos do fisco. Ele que conhece profundamente as nossas necessidades. Então, gostaríamos de dar uma salva de palmas para o nosso deputado, que sempre esteve conosco. Quem precisa das homenagens é o nosso relator. Ele é um craque, né? E o Wellington, claro, que é a nossa interface do governo federal. Aproveitamos essa oportunidade. Já tinha a primeira referência foram aos nobres deputados. Deixei o nosso colega também, porque ele nos ajuda nesse ponto. Então,
reitero nossos agradecimentos aos nossos grandes e importantes líderes do Congresso que estão aqui e precisamos da sua ajuda lá no Congresso. Aproveitamos então nesse momento também para agradecer todos os que estão aqui. São líderes classistas, líderes do fisco, estadual, municipal, federal, que vêm para contribuir para saber o que está ocorrendo com essa PEC lá no Congresso Nacional. Então agradeço a todos pela vossa presença, em especial as entidades para as quais eu estou representando. Eu represento a APAFISP, que tem conselheiros aqui presentes. Eu represento a ANFIP, que está a nossa presidente, Margarida, que já foi mencionada, e nos colocou como representante do Estado de São Paulo para tanto. Nós temos a FEBRAFIT, empresas a nível nacional, a FENAFIM, o SINAIT, o NAFISCO Nacional, o SINDIFISCO Nacional, FENAFISCO, com todas essas entidades, nós participamos e juntos estamos nessa luta pela aprovação da PEC 186, pela sua importância à nossa carreira. A PEC 186, ela prevê o combate à corrupção e também ao trabalho escravo, que entra aqui também os auditores do trabalho nessa PEC. O que é a PEC 187? Isso é importante. Muito se falou, mas é importante fixar. É isso que nós viemos aqui, para que todos saibam o que nós estamos defendendo lá no Congresso Nacional. Ela é uma proposta que prevê a alteração do artigo 137, incluindo nele 2 parágrafos. O parágrafo 13, parágrafo 13, que é uma lei complementar que estabelecerá as normas gerais aplicáveis à administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua carreira específica, mencionados no inciso 22 deste artigo. E temos também no inciso 14, que está incluído, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são asseguradas autonomia administrativa, financeira e funcional, e as iniciativas de suas propostas orçamentárias, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que vem a ser isso, pessoal? Vem que uma lei complementar vai definir as prerrogativas. E prerrogativas são inerentes a um cargo, a uma função. Só aquela função, em função da sua especificidade, ela vai poder proteger. Proteger, por exemplo, que o auditor seja numa fiscalização transferido dela a priori porque está ofendendo interesses econômicos ou interesses políticos. Então, a importância de nós termos isso assegurados na Constituição, para que, na verdade, possamos desempenhar as nossas funções como os nossos cidadãos esperam de nós. Teremos os nossos direitos, isso também é verdade, porque toda carreira que exige tanto conhecimento, do auditor fiscal, dele é exigido conhecimento contábil, dele é exigido conhecimento jurídico, dele é exigido conhecimento da internet. Ele sozinho contra grandes advogados que preparam as empresas para que não paguem tributos, para que soneguem tributos. É bem verdade,
que alguns advogados usam as lacunas da lei com muita sapiência, e isso nós também relevamos e aplaudimos. Mas o que nós estamos aqui repudiando são as manobras maléficas à nossa sociedade. E que visa assegurar essa PEC? A autonomia administrativa. É uma autonomia administrativa para que não tenhamos em nossos cargos pessoas indicadas com cunho político que venham interferir no bom desempenho dos nossos trabalhos. Assegurar autonomia financeira para que nós possamos atingir os nossos objetivos que queiramos fazer os trabalhos, porque se não tivermos recursos, não poderemos desempenhar as nossas funções. Foi comentado aqui do problema dos auditores. Auditor não é custo, auditor é investimento, porque o auditor traz dinheiro para a nossa administração, para o nosso governo. Com isso, nós podemos definir as nossas próprias políticas. Políticas ligadas à arrecadação. Organizar o nosso serviço. Podemos programar os trabalhos em função das necessidades e não dos interesses de terceiros. Esses interesses podem ser interesses políticos ou econômicos. Isto é importante, então, que haja essa previsão orçamentária nos orçamentos e no orçamento geral da União. A importância dessa proposta. A PEC, sobretudo, ela assegura a eficiência das administrações tributárias em todas as esferas de governo, estadual, federal e municipal. Então, não podemos entender que estamos querendo privilégios. Não é isso que nós estamos querendo. Nós queremos eficiência, não interferência. Nós queremos a possibilidade de nós fazermos o melhor pela nossa nação. E qual é a importância dessa eficiência? É a sonegação, o combate a essa sonegação e o desvio da arrecadação. Muito se fala que nós temos uma carga tributária elevada, isso é verdade. Mas muito também nós sabemos que há muito desvio da nossa carga tributária por sonegação. Então, um bom trabalho de auditoria fiscal eliminará essas possibilidades. Teremos mais recursos para o governo, para ele poder atender às suas metas públicas. Quem sabe nós poderemos ter uma diminuição também dos tributos. Quem sabe que pelo menos se mantenha os tributos e se aumente a arrecadação. Isso é eficiência administrativa. Tudo isso, toda essa arrecadação tem o cunho de permitir que os nossos líderes políticos do Executivo Estadual, Federal e Municipal promovam a justiça fiscal e social. Com isso, também, o nosso trabalho vem diretamente ao encontro do interesse público. Por que isso? Porque essa arrecadação, ela visa o atendimento das ações assistenciais
e os programas direcionados ao desenvolvimento do país. Todos nós sabemos que a infraestrutura é essencial para que o governo possa dar condições para que as empresas exerçam as suas atividades e possam escoar os produtos agrícolas com mais facilidade. Isso tudo vem ajudar a economia do país, isso tudo vem ajudar a estabilidade social. E é importante dizer que essa lei, como vocês viram, são normas gerais. Ela vai definir as normas gerais para todas as esferas de governo. E esses recursos que advêm dessa nossa proposta, eles vão retornar, eles retornam aos estados, vão retornar, eles retornam. Porque nós temos o fundo de participação do governo estadual, dos estaduais e municipais, em que parte da arrecadação federal e também estadual é repassada, e com isso o saneamento básico, a saúde, a educação, a segurança